Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Olá, nós aqui mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical, numa pré-aula, da lição de número 12. Nós vamos estar estudando hoje sobre a cosmovisão missionária. Mas eu quero mandar o meu abraço todo em particular hoje para o professor Cosme, lá da cidade de Valparaíso, em Goiás. Ele e seus alunos são participantes assíduos da nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical e tem todo o nosso carinho. Cosme, Deus abençoe você, os seus alunos e que vocês possam ter o maior proveito possível das nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, tá bem? Deus abençoe não só Cosme, mas os alunos e toda a Igreja Assembleia de Deus lá em Valparaíso. Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Lição de número 12. Cosmovisão missionária. O nosso texto áureo está escrito da seguinte forma: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15 e 20. E a verdade prática: os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária amorosa e abrangente. E a nossa leitura bíblica está no penúltimo capítulo de Paulo na carta aos Romanos, capítulo de número 15, versículos de 20 a 29. Você acompanha comigo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já muitos anos grandes desejos de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isto, havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Então esta aqui é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que os crentes foram alcançados pela graça, precisam ter agora uma visão missionária. Nós temos aqui três objetivos específicos que nós vamos estar discorrendo com os nossos prezados irmãos no decorrer da nossa aula de hoje, que trata sobre a cosmovisão missionária. O que é cosmovisão? É um nome assim meio que estranho, um nome diferente, pouco se ouve falar sobre isso. É bem provável que muitos daqueles que estão participando desta pré-aula nem tenham conhecimento do significado deste termo cosmovisão, porque é um termo assim não muito comum para nós estarmos usando. Falamos sobre obra missionária, falamos sobre evangelização, campanhas evangelísticas, cruzadas evangelísticas, missão transcultural, mas esse termo cosmovisão missionária, pouco se fala sobre isso. Mas cosmo a gente sabe que é mundo, então é a visão que nós temos do mundo missionário. Então cosmovisão está relacionada a isso. Então é uma parte assim da ciência que estuda as tendências do futuro em uma determinada área ou segmento. No nosso caso aqui, o segmento aqui, ou a área aqui, é a área missionária. Então é como nós vemos a obra missionária num todo. E é claro que para que nós possamos ver essa obra missionária num todo, o próprio apóstolo vai nos ensinar isso aqui, e nós precisamos de um planejamento eficaz para termos aqui uma colheita abundante. Então Paulo, ele tem o seu planejamento eficaz para que lá na frente ele possa ter uma colheita, de certa forma,
bem abundante. Então a cosmovisão é a forma como se vê, como se enxerga o mundo missionário. É isso que nós vamos ver na aula de número 12, a cosmovisão missionária. Muito bem, nós chegamos aqui no penúltimo capítulo do livro de Romanos. São 16, nós estamos no capítulo de número 15. E na continuação aqui, nós falávamos nas lições anteriores, bem em particular na lição de número 10, 11 no caso, nós falávamos sobre o amor ao próximo, o respeito que nós devemos ter para com o nosso próximo e a tolerância para com aqueles que são mais fracos na fé ou que não alcançaram ainda uma maturidade cristã. E agora nós vamos comentar sobre a necessidade de se pregar o Evangelho, de se anunciar a palavra de Deus para aqueles que ainda não têm o conhecimento da verdade, para outras pessoas que ainda não ouviram falar sobre o amor de Jesus conforme está escrito na palavra de Deus. E a vida do apóstolo Paulo, nós vamos perceber isso, que ela é dedicada à pregação do Evangelho. E neste capítulo de número 15 de Romanos, Paulo escreve mostrando justamente isso, a sua dedicação à pregação do Evangelho. E escreve à igreja de Roma e espera que a igreja em Roma lhe dê um suporte. Além de orar, ele espera que a igreja em Roma ainda o ajude financeiramente na obra que ele pretende fazer, na obra missionária na Espanha. Paulo pretende ir à Espanha. Vamos falar sobre isso no decorrer da nossa videoaula. Então, para que nós possamos discorrer sobre esse assunto de obra missionária, de evangelização, de pregação do Evangelho, nós vamos para o tópico de número 1. E o tópico de número 1 fala sobre a necessidade de uma cosmovisão missionária. E o ponto 1 do tópico 1 fala sobre o propósito da missão. Então, um dos propósitos pelo qual Paulo escreveu esta carta para a igreja de Roma é que Paulo ele tinha um propósito muito grande em anunciar o Evangelho para o mundo gentílico. E ele queria ir à Espanha. Paulo não conhecia ainda a igreja em Roma, até porque nem ele próprio foi o fundador da igreja. Então ele não conhecia. Então ele havia pretendido ir a Roma e lá de Roma ele expandir a pregação do Evangelho até chegar na Espanha, onde ele tinha um desejo muito grande de anunciar o Evangelho. Então Paulo, neste capítulo, ele procura fazer com que a igreja veja ele como alguém que se dedica, que está prestando um grande e um relevante serviço ao reino de Deus, que é a pregação do Evangelho. Até porque a Bíblia, através de Jesus, diz que para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então Paulo tem a importante missão aqui neste capítulo de mostrar que esse serviço de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra, anunciar o reino, é uma tarefa que agrada e agrada muito a Deus, até porque ele não deixou aqui esta responsabilidade. Então, na lição, o apóstolo ele queria conscientizar os irmãos da igreja de Roma acerca desta importante, desta sublime, desta relevante tarefa de anunciar o Evangelho a toda criatura. E Paulo queria também que eles compartilhassem com ele e se unissem a ele neste propósito de anunciar a palavra. Veja o que ele diz aqui no capítulo de número 15 e no versículo de número 21, o propósito dele em escrever esta carta e anunciar o Evangelho. 15, versículo de número 21. Olha o que ele disse aqui. 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partiu para a Espanha,
irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Aí diz aqui no 25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Então Paulo, ele tem esta importante tarefa, essa importante responsabilidade de conscientizar os irmãos acerca da pregação do Evangelho e fazer com que eles unissem o seu pensamento ao pensamento de Paulo, para que eles pudessem também, junto com ele, anunciar a palavra de Deus. E Paulo tem este propósito na obra missionária. Olha o ponto 2 do tópico 1, o que ele vai dizer para nós aqui. O agente da missão. Então Paulo, ele não estava sozinho nessa tarefa de pregar o Evangelho, de alcançar o mundo gentílico com o Evangelho de Jesus Cristo. De forma alguma. Paulo, ele mostra que ele tem a ajuda do Espírito Santo, que o impulsiona, que o move como um instrumento para pregar o Evangelho. Nós podemos até perceber que Paulo, ele tem uma ajuda enorme do Espírito Santo durante toda a atuação do seu ministério. O seu ministério, ele foi marcado pela atuação, pela obra do Espírito Santo, com sinais, com prodígios, com maravilha. Então Paulo não está sozinho. Embora ele tenha a ajuda do Espírito Santo, ele quer que a igreja de Roma também compartilhe com ele deste pensamento, desta ideia de anunciar o Evangelho a toda a criatura. Olha o capítulo de número 2 de 1 Coríntios, versículo de número 1 até o versículo de número 4, quando eu falo que Paulo, ele tinha a graça, a ajuda e a misericórdia do Espírito Santo atuando no seu ministério de atalaia, de pregador do Evangelho. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou de sabedorias, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constitui em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Então Paulo demonstra aqui que o Espírito Santo é o agente que o impulsionava a ser este instrumento na obra de Deus. Então é o Espírito Santo que atua como um agente nesta obra missionária. Porque o Espírito Santo é aquele que trabalha convencendo. Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que eu pregue, por mais que eu seja intelectual, por mais conhecimento que eu tenha da palavra de Deus, por mais que eu seja teólogo, eu jamais vou conseguir convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Até porque isso não é tarefa minha, isso também não é tarefa sua. Nós não temos a capacidade de salvar ninguém. A nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho. A obra de salvação, de convencimento, cabe àquele que é o agente da missão, que é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, ele tem capacidade para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A minha responsabilidade é ter esta visão missionária e me tornar um atalaia, um porta-voz, um instrumento para que através de mim o Espírito Santo possa convencer as pessoas, através de mim e através de você. É isso que Paulo queria que os irmãos entendessem. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, nós não somos nada, nós não somos ninguém. É Ele que capacita a nossa vida, é Ele que incendeia o nosso ministério e nos faz estar revestido de poder para enfrentar as batalhas, as dificuldades da vida e anunciar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Então, o que credenciava o apóstolo Paulo, o que credencia a igreja hoje é o Espírito Santo, com sinais, com prodígios e com maravilha, porque é o Espírito Santo que é esse agente da salvação, agente da missão, que trabalha como aquele que convence o homem dos seus erros e das suas falhas. Só ele pode salvar, mas a minha missão é anunciar o Evangelho. Ponto de número 3, do tópico de número 1, a esfera da missão.
Olha só o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo de número 15. Eu li aqui, mas eu faço questão de ressaltar esse versículo novamente. Capítulo 15 e versículo de número 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo, ele tem demonstrado aqui que o interesse dele era anunciar o Evangelho a todo mundo gentil. Ele não tinha aquela pretensão de pregar o Evangelho onde tinha uma igreja estabelecida. Não, Paulo, ele na verdade ele fundava as igrejas, ele estabelecia a igreja. O desejo de Paulo era ir muito mais além. A Bíblia diz que desde Jerusalém até Ilírico, olha o versículo de número 19 do capítulo 15. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ele tinha alcançado uma extensão enorme, mas ele tinha a pretensão de ir um pouco mais além ainda, anunciando a palavra de Deus. Paulo tinha a pretensão de alcançar as pessoas que ainda não tinham conhecimento da verdade, ainda não tinham ouvido falar de Jesus, e a pretensão de Paulo era chegar até a Espanha, anunciando lá a palavra de Deus. Não só Paulo. Eu estou dizendo para vocês que Paulo ele está tentando conscientizar as pessoas, associar o pensamento deles ao pensamento de Paulo, de anunciar a palavra de Deus. Então, para a igreja hoje também, eu tenho dito desde os princípios da nossa lição em Romanos, que esta carta ela é atual, é para a igreja hoje. Então esta pretensão missionária, desta cosmovisão missionária, não é só para os dias de Paulo, não era só para Paulo ou para a igreja que estava em Roma, é para nós hoje também. Nós precisamos pregar a palavra, semear a palavra no mundo todo, mas para aqueles que ainda não foram alcançados. E não somente onde existem igrejas estabelecidas, como muitas pessoas gostam de pregar, justamente onde existem igrejas estabelecidas. De forma alguma, nós somos chamados para pregar para toda a criatura. Nós não somos pregadores, desculpa até a minha expressão aqui, nós não somos pregadores de aquário, de forma alguma, pescadores de aquário. Nós vamos pescar aonde ninguém ainda foi. Nós vamos estabelecer igreja aonde já existe igreja estabelecida. Aonde tem uma igreja estabelecida, as pessoas estão ali pregando o Evangelho. A nossa missão é pregar o Evangelho aonde não existe uma igreja estabelecida. Nós não estamos aqui com o papel de competir. Nós estamos competindo para ver se o meu ministério, o seu ministério, se a minha denominação, se a sua denominação cresce mais ou menos que a minha. Não é isso. O nosso desejo não é esse. O nosso desejo é expandir o reino de Deus, é anunciar a palavra. Meu amigo, a seara é grande. A seara é grande. Existem muitos lugares aonde a palavra de Deus ainda não chegou. Aonde tem igreja estabelecida, deixa as pessoas pregarem lá. Mas vamos para os lugares mais distantes, anunciando. Então a esfera missionária de Paulo não queria ficar naquele mundo dele, ele queria expandir, ele queria ir mais além fronteira, anunciando a palavra do visão e de Deus. Esta é a visão de um mundo missionário. Isso chama-se cosmovisão. Ter uma visão ampliada da necessidade e da urgência de se pregar o Evangelho a toda a criatura. Existem muitas pessoas brigando em quatro paredes para pregar o Evangelho. Meu amigo, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Esta é a ordem imperativa de Jesus. Vamos para o tópico de número 2? A necessidade do planejamento missionário. E o ponto 1 do tópico 2 é estabelecer bases. Então diz que o propósito de Paulo era ir a Roma e de Roma ir à Espanha. Então o propósito missionário de Paulo era estabelecer na igreja de Roma uma base de apoio, uma base que ele chamaria de base missionária, onde ele contaria com o apoio e de lá desta base ele ser encaminhado para além fronteira e alcançar a Espanha.
Essa seria aquela base que ia dar sustento ao ministério de Paulo. Sustento na alimentação, sustento, quem sabe, no companheirismo, enviando outras pessoas com ele, o sustento financeiro, que é de muita valia, de muita importância, o sustento espiritual, na oração, na intercessão. Então, esta é a base que Paulo estava procurando da igreja de Roma, porque sem investimento é difícil se fazer missão. Então eu preciso não só do investimento espiritual, que é a oração, que é a intercessão, eu preciso de um investimento também alimentício, de um investimento financeiro que vai dar consistência para a minha base me enviar para o campo missionário. Então Paulo está estabelecendo uma base missionária na igreja de Roma para alcançar o mundo gentílico. Não se faz missão sem um apoio, sem uma base missionária, sem ter alguém que o encaminhe. E Paulo tinha consciência disso, embora Paulo fosse aquele cabedal de conhecimento que nós conhecemos que ele é, que Paulo fosse o apóstolo aos gentios, contudo, ele sabia que ele precisava de um apoio missionário, de uma base, de um sustento missionário para que ele pudesse levar o evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos investir no reino de Deus, investir orando, investir intercedendo, investir contribuindo, investir dessa forma, para que as pessoas possam anunciar a palavra de Deus e as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. Ponto de número 2, do tópico de número 2, estabelecer intercâmbio. Isso aqui é uma coisa bastante importante. Estabelecer intercâmbio. Isso aqui é estabelecer relações. Lembra que nós falamos na lição passada sobre relacionamento vertical, relacionamento horizontal? Paulo estava estabelecendo aqui relações. Este intercâmbio que Paulo iria fazer na igreja de Roma era justamente isto: estabelecer relações espirituais, relações financeiras, relações missionárias com a igreja de Roma para ir anunciar o evangelho. Paulo era um homem extremamente dedicado ao reino de Deus, um homem que abandonou tudo e decidiu dedicar a sua vida a anunciar a palavra de Deus, a pregar o evangelho. Paulo não era nenhum aventureiro. Paulo não estava caindo de paraquedas na igreja de Roma. A igreja de Roma tinha conhecimento do cabedal deste apóstolo, tinha conhecimento da sua chamada apostólica. Então Paulo estava ali fazendo este intercâmbio, estabelecendo esta relação espiritual, esta relação financeira, esta relação missionária para anunciar a palavra de Deus. Então o propósito de Paulo, terminando a obra que ele estava realizando em Jerusalém, os planos dele agora era ir a Roma e estabelecer esta relação, este intercâmbio, e de lá ir para a Espanha e alcançar o mundo gentílico. Esse era o propósito de Paulo na igreja de Roma. Tópico de número 3, estabelecer relações. E agora nós vamos para a necessidade espiritual na obra missionária. E o ponto 1 é a necessidade da cobertura espiritual. Então, eu já estou dizendo, Paulo estava estabelecendo uma relação espiritual, uma relação missionária. Então, o apóstolo tinha este desejo. Paulo sempre que escrevia às igrejas, ele pedia às igrejas que o apoiassem em oração, apoiassem nos combates espirituais que ele tinha. Uma certa feita ele chegou a dizer que uma grande porta se abriu e muitos eram os adversários. Paulo tinha consciência disso. Ele sabia que ele precisava urgentemente, ele necessitava de um apoio espiritual, de uma igreja intercessora que combatesse com ele, para que ele pudesse anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha o capítulo de número 15, versículo de número 30, o que ele diz aqui, ó. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então ele rogava à igreja que orasse ao seu favor,
Porque o combate espiritual, a batalha espiritual para quem prega o Evangelho, ela é muito grande. Então Paulo, ele tinha conhecimento, ele tinha ciência que ele precisava, que ele necessitava desta ajuda, desta cobertura espiritual para anunciar o Evangelho. Paulo, ele via com muita seriedade a obra missionária. E sabia que a batalha espiritual que ele tinha pela frente ainda era muito grande. E precisava estar acobertado. Precisava ter alguém na retaguarda, intercedendo, orando, encaminhando ele espiritualmente para essa obra. Por isso, essa necessidade dessa cobertura espiritual para se anunciar o Evangelho. Muitos empecilhos surgem para quem tem o seu coração dedicado na obra de Deus, para quem está empenhado na obra de Deus. Não só em pregar o Evangelho, mas quando nós temos um propósito no nosso coração, em fazer a vontade de Deus, muitos são os adversários. A batalha espiritual é muito grande. Então nós precisamos de uma cobertura espiritual para poder anunciar o Evangelho de Cristo livremente. Não é fácil. A batalha espiritual é grande, mas nós temos intercessores, pessoas que oram por nós. É uma batalha espiritual muito grande para que eu possa fazer esta videoaula. É uma batalha espiritual, mas nós temos muitos que intercedem por nós, que nos ajudam em oração, que batalham conosco para que nós possamos ir um pouco mais além, levando o Evangelho, levando a palavra, anunciando, ajudando outras pessoas a estar mais edificado em Cristo Jesus. Ponto 2, do tópico de número 3, a necessidade do refrigério espiritual. É interessante que, quando a gente fala de refrigério, já dizia o salmista no Salmo de número 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então existe às vezes muita dificuldade, às vezes nós choramos pregando o Evangelho, nós sofremos pregando o Evangelho, sofremos em favor deste Evangelho. Mas sem dúvida alguma, o Evangelho, ele traz alegria, ele proporciona gozo espiritual na nossa vida, ele propicia refrigério na nossa alma, que nós não alcançamos em nenhuma esfera desta vida. Só o Evangelho pode proporcionar o refrigério que nós tanto precisamos, tanto para nós que já somos evangélicos, já somos cristãos, como para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Eu estou dizendo isso com base na Escritura. Olha o que o apóstolo Pedro disse aqui no capítulo de número 3, e no versículo de número 19, de Atos dos Apóstolos. Olha o que ele diz. Eu estou falando de refrigério espiritual. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então a presença do Senhor traz refrigério para a nossa vida. Quando nós vemos, quando nós percebemos o resultado do nosso serviço a Deus na obra missionária, mesmo que nós soframos, o refrigério que é proporcionado pelo resultado do trabalho, isso consola a nossa alma. Voltará sem dúvida trazendo consigo os seus modos, o resultado, a alegria, o refrigério que só a palavra de Deus proporciona para a nossa vida. Muitas vezes envolve lágrimas, muitas vezes envolve conflitos espirituais, mas a palavra de Deus, ela propicia um refrigério que nós não conseguimos explicar. É gratificante ser pregador do Evangelho, é gratificante ganhar almas para Jesus, é gratificante ser participante do reino de Deus. E você é convidado a isso, a ser participante, a ter essa cosmovisão missionária, a saber que você que já foi alcançado por esta graça maravilhosa, você que em outro tempo não era povo, mas hoje você é povo, que você pertence a Jesus Cristo, você que é participante desta nova vida em Cristo, precisa ter essa visão, enxergar que tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, e você é o porta-voz,
Você é a ferramenta que o Espírito Santo vai se utilizar para alcançar estas vidas, alcançar estas almas. Você é aquele que vai depois voltar, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. É a necessidade da refrigeração espiritual que nós tanto almejamos, que está na palavra de Deus. Pregue a palavra, anuncie o Evangelho, ganhe almas para Jesus e você vai sentir um refrigério, um conforto na sua alma que não tem o que explique isso. Então Paulo chegava até a dizer, em Romanos mesmo, que as aflições deste tempo presente não servem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, meu querido amigo, a nossa missão é anunciar a palavra de Deus. Nós já fomos alcançados, já vivemos uma nova vida com Cristo, nós somos nova criatura. Agora o nosso objetivo é fazer com que outras pessoas também alcancem esta oportunidade tão ímpar, que é o refrigério que a palavra de Deus proporciona para as nossas vidas. Deus te abençoe. Concluindo aqui a nossa aula, a razão pela qual Paulo escreveu, uma das razões pela qual Paulo escreveu a sua carta para a igreja de Roma, era justamente isso. Paulo tinha esse desejo missionário, ele tinha essa visão ampla do reino de Deus e precisava de uma base missionária, de um apoio missionário. E ele esperava que a igreja de Roma fosse este apoio, fosse esta base missionária para que ele pudesse ir um pouco mais além, levando a palavra de Deus. E com isso, levar ao conhecimento dos irmãos o seu desejo missionário. O propósito dele era justamente isso, levar ao conhecimento dos irmãos da igreja de Roma o seu trabalho na obra de Deus e o seu desejo missionário de chegar até a Espanha. Paulo era um grande missionário, um missionário do mundo gentílico. E essa missão ficou para mim, essa missão ficou para você. Que nós possamos sempre nos colocar à disposição de Deus para anunciar a sua santa, gloriosa e bendita palavra. Deus te abençoe, meu querido amigo, meu professor na Escola Bíblica Dominical. Na próxima aula, que é a última desta sequência deste trimestre, lição de número 13, nós vamos falar sobre o cultivo das relações interpessoais, o capítulo de número 16 aos Romanos. Paulo é a única carta em que Paulo cita mais de 2 dezenas de nomes aqui nessa carta, justamente mostrando o seu relacionamento interpessoal com todos os irmãos. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você para a nossa próxima videoaula. Fique com Deus e até breve, em nome de Jesus.